pessoal, mais um Cozinha do Rock. Salve, salve, Rúbia, já vou chamar, hein? Um corpo parado ali, extasiado de tanto caminhar. Salve, salve, Rúbia! Boa noite. Salve, gente. Ah, que legal. Boa noite. Boa noite. Então é isso. Tá começando aí mais um Cozinha do Rock, edição 6. Hoje com essa artista aí muito interessante, cara. Artista de mão cheia aí. Então, Rúbia, qual que vai ser o prato de hoje? Fala pra galera aí que tá todo mundo curioso. Então, eu pensei, tá bem friozinho, eu pensei em fazer um bolinho de chuva aqui, bem tranquilinha. Gostoso. Então, e Rúbia, você tá por onde hoje? Exatamente hoje. Estou em Curitiba, tá frio pra porra aqui. Mas enfim, quais são os ingredientes aí, Rúbia? O que a gente vai utilizar para fazer essa receita de bolinho de chuva da avó, aquele que a gente sempre vai lá na casa da avó e come no dia de chuva. A gente vai usar farinha, a gente vai usar leite. Quem é vegano ou vegetariano dá para substituir por leite de coco, por exemplo, que fica bem bom. Legal. E aí eu vou usar o ovo. Quem é vegano e vegetariano pode usar bicarbonato e o fermento, que já dá o efeito também, tá, gente? E usar banana. A banana eu vou amassar ela e vou colocar no meio da massa. Transborda tanto que se esvai nas pontas dos dedos. E, galera, não sei se vocês sabem, mas a Rúbia, ela não é paranaense. Tem uma história longa aí, né, Rúbia? Nossa, assim, eu já moro no Paraná há mais de 10 anos, mas eu sou carioca, vim do Rio, carioca da Gema. Vim do Rio para Paranavaí, fui morar em Paranavaí primeiro. E aí fiquei em Paranavaí uma cara, assim, um tempo. Aí eu mexi com música, desenvolvi esse lado artístico que eu sempre tive, né? Meu pai era uma pessoa que sempre ouvia muita música, fomentava música dentro de casa. Fui já para Paranavaí com essa coisa da música. Mas foi para Paranavaí que eu tive a oportunidade de desenvolver isso. Ó, o leite já não tá bom. Vamos ter que usar leite de coco. É a live, é no ao vivo, é assim mesmo. Mas sempre cresça. Leite aí, de coco. Ótimo. Então, né, Rúbia, então, você vê, nasceu no Rio, depois morou em Paranavaí, né, e além de Maringá, né, que a galera conhece bastante, assim, em Paranavaí, também tem Londrina, né, uma conexão legal com Londrina, com Curitiba, né. Eu sou passarinha, né, então eu vou viajando, vou fazendo desconexões, aí eu passo um tempo num lugar, depois eu vou para um outro lugar, e assim a gente vai caminhando. E vai fazendo o nosso network, vai fazendo essas trocas artísticas que são muito importantes. Verdade. Eu já voltei para o Rio para fazer shows, já toquei em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá, Londrina, Guaíra. Como é que você faz, assim, esse tipo de abordagem, assim, para marcar esse tipo de coisa, assim? Esse tipo de abordagem a gente tem que fazer com uma certa antecedência, né? As minhas agendas de shows, quando a gente estava fazendo, eu já fazia ela com pelo menos 1 mês e meio de antecedência, sabe? A galera que eu marco show sabe que eu fico lá enchendo o saco. E eu encho o saco, gente. É meio desagradável às vezes, mas a gente precisa fazer isso, e assim, né? Faz, né? Olha, eu preciso de uma data, eu preciso saber se você tem disponibilidade na tua agenda. E aí você faz todo esse processo, né? De tentar. E quando vai tocar fora, é aquela coisa, por exemplo, tem lugares que eu vou tocar pela primeira vez. Então, geralmente, o que eu faço? Eu trabalho com músicos locais. Sim. Geralmente, eu já tenho alguns músicos de referência nesses locais. E aí todo mundo pergunta, Rubê, quem é que fecha a sua agenda? Eu fecho a minha agenda, né? Sim. Eu faço essa correria mesmo. Fazer um mapeamento é muito importante. Fazer um mapeamento dos lugares, dos bares, né? Das casas de show, dos espaços culturais é importante. Sim. Comecei a fazer produção, a mexer com edital, que é muito mais burocrático e trabalhoso. O que você tá fazendo aí agora? Tá batendo... Gente! Vocês estão anotando tudo? Tá gente? batendo tudo, né? Tô anotando tudo. E aí agora eu tô misturando aqui, ó. Já amassei a banana também. Vai 2 bananas médicas, uma banana pequena, que era que eu tinha aqui.
E aí ela fica essa massa aqui, ó. Só que ela pode ficar um pouquinho mais grossa, porque a gente vai colocar ela pra fritar, já já. É isso aí. Muitos encarregados, vamos dizer assim, né? Pessoas que cuidam da agenda de bar, de espaço cultural, que às vezes não te dá uma posição, né? Tipo assim, às vezes a gente precisa de uma posição, tipo, ou sim ou não, né? Fala assim, não vai rolar. Isso é uma coisa muito complicada, porque aí a gente também entra numa outra questão, que é a gente faz um recorte de gênero, né? Dentro disso tudo, né? Sou eu, uma mulher negra, fechando a minha agenda. E aí é muito mais complicado, né? Porque Exato. por mais que o mercado diga que não, que hoje as coisas são diferentes, não são bem assim na prática. Não é bem assim na prática. Então a gente precisa ter um jogo de cintura assim, a gente precisa se posicionar. As mulheres que estão aqui nessa live, prestem atenção nisso, porque é necessário, sabe? A gente tem capacidade, a gente faz um trabalho com excelência, tanto como se fosse um cara fechando aquela agenda. É legítimo quando a gente vai nesses espaços e a gente vai fechar as agendas, a gente quer ser tratado tão bem quanto se fosse um cara fechando ali aquela agenda. Exatamente. Isso é uma coisa complicada. Já teve lugares que pagavam um certo cachê para a banda que era de cara, dos homens, e tinha lugar que, por ser uma mulher ali fechando e fazendo todo esse trâmite, né, todo esse cuidado, já a conversa é outra, o valor é outro. É até importante a gente sempre estar conversando sobre isso, né? Entre os próprios artistas mesmo, as próprias pessoas, né, que estão trabalhando ali, né, para justamente fazer isso valer, né, e não ficar só na teoria e só no post do Instagram, né? Nossa, porque a gente tem muitas camadas se a gente for entrar nessa conversa, porque a gente entra na questão dos festivais. O festival, ele quer pagar de desconstruído, então ele vai lá e coloca duas bandas que têm um protagonismo sobre a negritude. E esse festival, ele acha que é o suficiente e que tá tudo bem. Então ele a gente tá trabalhando com diversidade, tá colocando os indígenas, tá colocando os negros, tá colocando os quilombolas, tá colocando a galera LGBT, e não é bem assim, né? A gente não quer cota, a gente quer que esses espaços, eles repensem os seus privilégios e parem de fazer line só de gente branca dentro desses festivais, entende? Aí a gente entra em outra questão, que é a questão de ocupar os espaços de poder, entendeu? Eu, como uma mulher negra, eu tenho me movimentado muito em relação a ocupar esses espaços. E não é ocupar esses espaços para falar só sobre racismo. Porra, eu não sei falar só sobre racismo. Eu sei falar sobre muitas outras coisas. É claro que é algo que me permeia, é algo que permeia a vida inteira, né? A questão do racismo, mas a gente sabe falar sobre outras coisas. E a gente quer ser ouvido dentro dessas interseccionalidades, sabe? A mulher acuada no beco, sem insinuações, desespero. A gente aqui tá numa live, estamos fazendo aqui pro nosso público e tudo, a gente pensa muito na questão da qualidade. É muito difícil você fazer uma live de música sem você ter um equipamento adequado para esse material chegar. Aí você vai procurar para patrocínio. É muito difícil, porque eles querem patrocinar o quê? Eles querem patrocinar quem está dando dinheiro. E não é a gente, por enquanto, porque não é dada essa oportunidade para a gente ainda. É dada essa oportunidade para as pessoas grandes, entende? Parte de até uma certa hipocrisia esses festivais levando grandes nomes que já estão consolidados dentro do mercado musical, que poderiam também trazer esses grandes nomes, também trazer novos nomes aí, né, que estão já na caminhada há um tempo. É muito importante frisar o seguinte, que isso não é da boca pra fora, tá? Quando você pega pra ver todos aqueles nomezinhos lá, ó, que compõem o festival, que é centenas, aí a gente meio que não, né? Reflete a realidade do país mesmo, que é um país racista e com uma desigualdade gigantesca. E é uma coisa que a gente tenta ser didático e cordial até certo ponto. Chega a um ponto que não dá mais pra gente ficar passando pano, não dá mais pra gente ficar sendo cordial com as coisas em relação a isso. A gente precisa falar.
E eu estou muito feliz de estar tendo esse espaço aqui de conversa e estar conversando com você também sobre isso, porque são situações que são relevantes e são necessárias serem conversadas. Exatamente. Sabe? As pessoas elas precisam aprender a ouvir. E não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática, sabe? Essa questão e tal, a gente falou de produção, qualidade e tal. Então, né, a fusão que foi você, a Érica, né, da Mulamba pegar e produzir, né? A Érica Silva, ela fez a produção de todas as músicas. Então, assim, escreveu o arranjo, fez toda essa parte de produção musical, é toda dela. A Show Livre, ao vivo, foi todo um trabalho dela. Sim. Como a Show Livre disponibilizou todo esse material, né, o show na íntegra, os clipes de cada música, ele tá no Spotify também, como o show completo lá, faixa por faixa, a gente acabou montando um álbum. Eu depois fiz uma outra masterização para ficar com uma qualidade bem melhor de som. Como que é essa experiência de você pegar assim a obra que você já tinha assim concluído, né, colocado ali começo, meio e fim, e disponibilizar assim, né? Assim, eu falando pessoalmente, para mim é como assim, eu tirar a roupa na frente de uma pessoa, né, e falar assim, ó, vai aí, me veste de novo, né? Mais ou menos por aí, né? Como eu convidei a Érica para fazer esse projeto, para participar dessa produção, e primeiro que eu queria que fosse uma mulher, e eu queria que fosse uma mulher negra. Sim. Fazendo a produção desse disco. E aí eu mandei as músicas para ela e a gente conversando, eu falei, olha, eu quero que a gente consiga puxar um pouco essas músicas para cima, para ficar algo mais dançante. Eu quero que a gente enegreça cada vez mais essas referências que a gente vai colocar de sonoridades dentro desses novos arranjos. Uhum. E foi muito incrível ver ela dirigindo lindamente. A Érica é super nova e tem uma capacidade fodida, assim, uma propriedade no que faz. Ela é incrível, multi-instrumentista, produtora musical. A gente pensava sobre isso, né? De como é que a gente vai conseguir enxugar todos esses arranjos para fazer uma coisa com tipo piano e voz, ou violão e voz, ou guitarra e voz. E aí o Inegrito, ele foi muito positivo nesse sentido, esse projeto Inegrito. Ele veio muito de encontro de mostrar esse formato inédito dessas músicas no formato acústico de violão e voz. Né? O projeto Inegrito é um projeto que a gente lançou a primeira temporada no mês passado, mês retrasado, né, em maio. E é uma temporada de 5. Essa primeira temporada são 5 episódios, está disponível no YouTube. E aí a gente fez esses rearranjos também, né? Dentro da base que a Érica já tinha escrito, né? Tô com alguns trabalhos também autorais que eu tô querendo lançar. Tem trabalho que eu gravei no início do ano e eu não sei o que eu faço com ele ainda. Então, assim, tô tentando ver o melhor momento de lançar essas músicas. Como uma brisa suave que toca o meu corpo em repouso, eu purifico. Com o braço do Inegrito, né, desse formato de acústico, e o Inegrito na Escuta, que é um projeto que eu comecei, que todas as terças-feiras, às 21 horas, eu reservo um trio no meu feed para estar escutando outros negros com seus trabalhos, com as suas falas, com seus relatos, em formato de entrevista, escrita. E eu acho muito importante a gente criar essas ligações, né? Puxar essas pessoas, né? Criar essa visibilidade, porque eu entendo que não é só a questão de eu ocupar os espaços, mas é uma questão de eu ocupar e abrir e contribuir com outros negros, negras e negros para estarem também nesses espaços. Exato. Né? Infelizmente, a gente já tentou de várias formas dialogar com não negros e a gente ainda
faz esse esforço e tenta, mas eu acho muito importante quando a gente se fortalece entre a gente, nós por nós. Criar essa rede é necessário. Exato. Né? E a gente está vendo o quão potente ela é, o quanto ela pode alcançar, onde ela vai chegar. Pra mente, corpo, espírito, alma renovar. Uma coisa que eu sempre peço pros artistas que a gente entrevista aqui é indicar um som. Eu tenho um projeto na Rádio Cultura, faço a curadoria e faço a produção junto com o Lucas Cabanã e a Mariane Antunes na Rádio Cultura. Nesse programa a gente trabalha com artistas do Brasil inteiro, indicando um disco, né? Indicando um artista e por que dessa escolha, né? E agora eu tô fazendo isso aqui. Mas agora ao vivo. Cara, eu tenho muitos artistas para indicar, né? Mas uma artista que eu tenho me aproximado muito e que tem um trabalho fantástico é a Janine Matias, com o álbum D&D. Posso me pintar das flores que te dei, é de impressionar as cores que plantei. Quero agradecer o convite do Montanas Trio pro Cozinha do Rock. Terminar de fritar aqui os bolinhos de chuva. Vale uma vida sem engano, sem arrependimento. Fazer a prova aqui, ó. Sobreviver à rotina não me doma. Ficou super levinho, super fofinho, ó. Esse foi o Cozinha do Rock Live 6 e até o próximo Cozinha aí. Valeu!